sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro aberta a presente sessão ordinária deste 15 de setembro de 2025. Uma boa noite a todos. Agradeço a presença dos membros da mesa, ao vice-presidente Walter Pinheiro Bispo, primeiro secretário vereador Alberto Lopes Sanfelice, segundo secretária vereadora Edileuza Neves da Silva Santos, igualmente aos demais vereadores e vereadoras presentes nesta sessão, ao vereador Roger das Cabeças Brancas, a vereadora Carol Menossi, a vereadora Dina da Vila Nova, ao vereador Beto da Saúde e ao vereador Ted Jones. Agradeço ao público que nos assiste pelas redes sociais e agradeço às pessoas que comparecem a esta sessão para se inteirarem do expediente do Legislativo e, ao mesmo tempo, prestigiar esta Casa de Leis. Eu gostaria, nesse momento, em respeito às famílias, aos amigos dos entes que, infelizmente, perdemos nos últimos dias no nosso município, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pela memória da senhora Francisca Eloína Rodrigues e também pelo senhor José Rego Coutinho, que é o avô dos nossos colaboradores, que são funcionários da nossa Casa de Leis, o Jefferson e a Uliana. Então, em honra a todos os familiares e amigos, 1 minuto de silêncio, por favor. Os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares. Expediente da sessão. Artigo 161 do Regimento Interno. Artigo 162, incisos 1º, 2º e 3º do Regimento Interno. Ata número 1131/2025 da 13ª sessão ordinária entra em única discussão. De única discussão, a mesma passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata número 1131/2025 da 13ª sessão ordinária aprovada em única discussão e única votação. Expediente da sessão. Indicação número 096/2025. Autor: Walter Pinheiro Bispo, subscrito por Rogério Rocha de Araújo. Indico, nos termos regimentais dessa Casa de Leis, e ouvido o douto plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalinha, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, solicitar a possibilidade de se realizar manutenção nos bueiros existentes na cidade, em especial o existente na Avenida Prefeito João Borges Frias, saída para o acesso a Pirapozinho, efetuando o desentupimento e a adição de uma tampa de proteção. Lembrando que se encontra-se com sinalização, porém, a necessidade se faz presente para a proteção de crianças, animais e etc. Justificativa: justifica a presente indicação prover proteção e segurança da população
em acidentes, bem como inibir a proliferação de animais peçonhentos. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 9 de setembro de 2025, Walter Pinheiro Bispo, vereador autor, Rogério Rocha de Araújo, vereador subscritor. Indicação número 097/2025, de autoria Roger Rodrigues Silva. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Novalina, estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente promova o restabelecimento da iluminação na rua que intercede a rua Roseval Aparecido Rodrigues e a rua Emílio Trevisan, no recinto de rodeios municipal. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo promover o restabelecimento da iluminação pública do referido local, que se localiza atrás do recinto de rodeios, trazendo segurança à nossa população, principalmente às crianças que usam o referido local para praticar esportes e também os idosos que fazem caminhadas. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 10 de setembro de 2025, Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Projeto de lei número 011/2025, de 8 de setembro de 2025. Altera a lei municipal número 1178/2015, que dispõe sobre destinação de imóvel, que menciona: Marcos Mendes da Silva, prefeito municipal de Novalina, estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei número 1178/2015 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a destinar uma área de terras com 70.979,32 metros quadrados, localizada no prolongamento da Avenida Damásio Ferreira Bento, de posse dessa municipalidade, para implantação do almoxorifado, pátio e abrigo de veículos e maquinários da administração municipal, bem como para fins de loteamento social, com limites e confrontações específicas no croquis correspondente, fazendo parte integrante desta lei, conforme segue. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Novalina, 8 de setembro de 2025. Marcos Mendes da Silva, prefeito municipal. Projeto de lei número 011/2025, que altera a lei municipal número 1178/2025, que dispõe sobre destinação de imóvel, que menciona, conforme lido agora pelo secretário, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 011/2025 entra em única discussão. Boa noite, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Senhor presidente, como é de costume, eu gosto de vir aqui a público para aquelas pessoas que estão nos assistindo, sabendo o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Essa lei, ela tem o objetivo de
organizar e de forma assertiva o desenvolvimento do nosso município. Eu cito aqui, sem medo de citar, duas administrações passadas que foram feitas doações. Uma foi na administração do prefeito Divaldo, né? De forma assertiva, naquela época, o município precisando de moradias, e foi feito doações de terreno, não quero saber se foi doado para ciclano, para fulano, mas foi feito, né? Hoje, no nosso município, principalmente aquela rua subindo, algumas casas foram construídas na vila, e foi feito de forma irregular, né? Muitas vezes não querendo o erro, mas o mais importante que foi feita essa doação e as famílias foram agraciadas, né? E ele respondeu por essas doações. E eu cito outra administração também, que foi do meu pai. Foi feito de forma irregular na época. Município em demanda crescente, tanto na época do Divaldo, tanto na época do meu pai, a usina, pessoal procurando por moradias, pessoas que vinham trabalhar no nosso município e queria casa, não tinha casa para alugar, não tinha onde construir casas. Foram feitas essas doações. Ele responde até hoje, porque foi feito de forma irregular, mas aquelas pessoas estão lá, nas suas casas, né? Podemos ver nessas localidades que nenhuma casa foi feita mansões, né? Hoje o morador da usina, hoje o trabalhador da usina mora naquele terreno. E por que eu cito isso? Eu cito porque nós estamos fazendo hoje essa lei para não ter o erro do passado. Nós estamos regularizando essa área que hoje ela é destinada de forma, no papel, para almoxarifado, que lá atrás começou a se fazer essa regularização, e hoje a administração nossa aqui, dos novos vereadores, do prefeito Paco, de toda a sua gestão, nós estamos fazendo as coisas certas, que é isso aí. Ah, mas fulano recebeu a casa no CDHU e vendeu, né? Não importa se ele vendeu, ninguém sabe a necessidade daquela população. Mas outra pessoa vai morar. Aquele cidadão vai morar lá, ele vai gastar no comércio local. Então, por que eu cito hoje isso aqui? Esse projeto é uma virada de chave. Por que eu falo uma virada de chave? O nosso município, graças a Deus, ele está em demanda crescente, né? Hoje, não temos casa para alugar igual antigamente. Então, este projeto, ninguém vai fazer doação, ninguém vai fazer política com o sonho de ninguém. Ninguém é nenhum profeta para vender esperança, para vender sonho de um povo sofrido. Então, esse projeto hoje, eu me sinto orgulhoso de estar aprovando ele. E todas as demandas que virão para essa Casa de Leis, que essa é só o começo. Só o começo. Essa lei, ela é só o começo de outras que virão, para tornar aquele sonho ali uma realidade. E eu cito, ninguém vai doar terreno de graça para ninguém. O que nós vamos fazer aqui, o que a administração está pensando em fazer, se planejando, ela vai ser, se tudo der certo, e vai dar, com o aval de nós, vereadores, ele vai ser vendido de forma justa. Um terreno hoje que faz parte do Estado, que vai passar para o município, que é do povo. O terreno que é do povo, vai voltar para o povo. Mas não de graça. Todo mundo vai pagar, mas de forma que cabe no seu bolso. Porque o nosso município, ele precisa de moradia, ele precisa, senhor presidente, de novos lugares, novas casas. Se Deus quiser, nossa usina, daqui uns dias começa a fazer o açúcar.
e vai faltar moradia. E o que nós estamos pensando aqui hoje é lá no futuro. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 011/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, continua em única discussão. Ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Roger das Cabeça Branca. Boa noite, senhor presidente, aos nobres vereadores, ao público aqui presente e àqueles que nos acompanham através das redes sociais. Eu achei importante, eu vim aqui me posicionar e falar um pouco sobre essa lei, mas antes disso eu gostaria de agradecer um fato aqui que para mim faz toda a diferença no dia de hoje, que foi a presença do Dr. Wellington aqui, um pouco antes da sessão, tirando as dúvidas referentes a esse projeto, porque, de fato, toda vez que o assunto é moradia, a gente entende como muito sério, né? Ainda mais eu posso falar com propriedade, por ser alguém que veio da pobreza, alguém que sabe o que é a importância do sonho de moradia para o cidadão. Então, a gente leva isso muito a sério. E fiquei muito contente com os esclarecimentos, porque a parte que compete a nós, vereadores, é a parte de fiscalização, né? E como nós sabemos que aquela área é um plano de governo do nosso prefeito, a gente está ali para poder cobrar e, ao mesmo tempo, para apoiar. Então, hoje, nesse ato dessa lei que foi proposta a nós, vereadores, é o momento da gente colaborar e apoiar. Porque dentro de um projeto de regularização de áreas do município, exatamente prevendo, como o nobre vereador citou aqui, o futuro, que a gente vai necessitar desses espaços para que, se Deus quiser, a gente possa propor moradias dignas e legítimas para a nossa população, é importante que a gente plante essa semente nesse momento, para que lá no futuro, né, dentro das suas atribuições, nosso executivo possa, né, mais uma vez solicitar o nosso apoio para que esses terrenos, né, possam chegar até as pessoas. E quando isso acontecer, podem ter certeza que nós estaremos aqui para cobrar clareza, transparência, qual a forma que será feito esse repasse dos terrenos, quantos serão, como vai ser pago, se eles são legitimados para que vocês consigam financiamento junto aos bancos, para que você possa construir, e quando, né, de fato isso vai chegar até vocês. Então, no dia de hoje, nós estamos aqui plantando essa semente, para que no futuro, se Deus quiser, nós possamos trazer essa boa notícia a você, munícipe. Porque é óbvio o prazer que nós, enquanto vereadores, enquanto parlamentares, vamos ter de ter uma assinatura, ter uma participação no seu sonho do terreno. Então, como eu havia dito, a gente segue fiscalizando e apoiando o executivo para que no futuro, né, como até o novo vereador mais uma vez citou, não volte a acontecer como num passado há mais de 20 anos, que aquele lugar é tido como uma terra prometida, onde já foi feito terraplanagem, já foi feito estaqueamento, já foi dado, já foi tomado. Então a gente quer que daqui para frente isso não volte a acontecer. A gente quer realmente que aquilo ali, como mais uma vez o nobre vereador falou, volte para o povo, que é de quem é de direito. São essas minhas ponderações, senhor presidente. Projeto de lei número 011/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, continua em única discussão. Bom, vou falar um pouquinho também sobre esse projeto. Algumas informações que eu tive a curiosidade também de perguntar, tanto ao executivo quanto ao seu jurídico, que, conforme o vereador Roger disse, eu quero agradecer aqui o advogado da prefeitura, o doutor Eriton, que veio aqui gentilmente sanar as nossas dúvidas, saiu daqui agora há pouco, e eu acho que é isso, o diálogo
é o mais importante nas dúvidas. Falei com ele hoje, quando ele me explicou o porquê desse projeto, e aí eu pedi que ele viesse até essa Casa de Leis para explicar aos demais vereadores, e ele imediatamente veio. Então, muito obrigado, doutor Eriton, por essa disponibilidade. Mais uma vez mostrando compromisso e está sempre passando com transparência os projetos aqui apresentados pelo município, pelo prefeito do nosso município. Enfim, eu fui mais a fundo um pouquinho com relação a esses terrenos sociais que foram incluídos nesse projeto de lei, porque ele não tinha essa informação, bem como para fins de loteamento social. A gente entende que não vai ser uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro, isso vai requerer um pouco de morosidade pelas burocracias que isso vão trazer, mas o importante é que a nossa parte aqui, quando positivo, é claro que acho que não recebemos nada aqui que não seja positivo para o nosso povo, entender a situação e apoiar. Conforme me falado, esses terrenos sociais terão envolvimento do Fundo Social, terão envolvimento da nossa área da construção, terão envolvimento para saber realmente, de fato, quem são as pessoas que serão contempladas com esses terrenos. Fica aqui um alerta, não será palco de venda ou de comercialização, porque terão critérios, a gente não tem eles pré-estabelecidos ainda, mas pelo que foi comentado, vai ser justo. E é uma maneira também de nós pensarmos em aumento da nossa cidade, desenvolvimento do nosso município. É uma área que está parada, só tem mato, pertence ao Estado, e o município está requerendo, porque o município hoje ele tem o uso, mas ele não pode investir em nada. Então ele está requerendo a posse definitiva desse terreno para ele, para que possa ser feito principalmente esses lotes aí, de maneira a contemplar a classe que mais precisa. E o vereador Roger, foi-me confirmado que será financiada a preço bem baixo do que o mercado, para que o munícipe possa ter a possibilidade de fazer um financiamento junto aos bancos, Caixa Econômica Federal, inclusive, porque o munícipe vai sair, além de toda a estrutura que será oferecida pelo Poder Público Municipal, ele vai sair com a escritura do seu terreno. Então vai ser documentado, regularizado, porque não adianta você dar o terreno se a pessoa não tem condição de construir, nem em busca de um crédito, correto? Às vezes o dinheiro no bolso ele não vai ter, mas ele tem crédito. E a gente entende que existem vários incentivos do governo estadual, do governo federal, Minha Casa Minha Vida, para que a pessoa possa adquirir a sua casa própria. Então foi me falado que vai sair com a escritura na mão, que vai possibilitar o financiamento. E não vai ser entregue a Deus dará. Será feita a estrutura com iluminação, será feita a estrutura com água, com calçamento e pavimentação. Então nós vamos entregar nós estamos plantando, como você bem disse, essa sementinha, e eu tenho certeza que os demais nobres aqui também, numa causa nobre como essa, que é do nosso crescimento do nosso município, né, não terão dúvidas. Nós podemos estar lá cobrando também depois, mas com relação a um projeto desse aqui. Então, eu parabenizo mais uma vez aqui o nosso prefeito Paco, toda a sua equipe, que bem projetou isso daqui, essa lei, esse projeto de lei, que já foi tentado aqui em outros anos, 2011, que eu peguei lá na prefeitura, depois em 2015, só que não conseguiu dar prosseguimento, não prosseguiu. E agora está aqui nas nossas mãos e na mão do nosso executivo a realização desse sonho para o nosso município.
Projeto de Lei número 011/2025, que altera a Lei Municipal número 1178/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, de única discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de Lei número 011/2025, que altera a Lei Municipal número 1178/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado em única discussão e única votação. Projeto de Lei número 005/2025, de autor Roger Rodrigues Silva, dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores em via pública e da outras providências. Artigo 1º. Fica estabelecido que, ao ser efetuado o corte de remoção de árvores localizados em vias públicas no município de Sandovalina, através de solicitação do particular e regular autorização dos órgãos competentes, deverá o solicitante efetuar o plantio de 2 mudas para cada árvore removida. Artigo 2º. O plantio de novas mudas acima determinada deverá ocorrer no próprio imóvel objetivado no objetivo da retirada ou ainda em local a ser indicado pela Casa da Agricultura local. Artigo 3º. As mudas a serem plantadas devem ser aquelas devidamente indicadas para o perímetro urbano e, quando do plantio em local a ser indicado pela Casa da Agricultura, poderá o requerente optar por efetuar a entrega, doação das referidas mudas junto à Casa da Agricultura, a qual deverá providenciar o devido plantio. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Sandovalina, 25 de agosto de 2025, Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Vereadores subscritores: Rogério Rocha de Araújo, Walter Pinheiro Bispo, Alberto Lopes Sanfelice, Edileuza Neves da Silva Santos, Anne Carolina dos Santos Menossi, José Roberto dos Santos, Geraldina Aparecida da Silva, Ted Jones e Silva Leal. Projeto de Lei número 005/2025 dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores em via pública e da outras providências, de autoria do vereador Roger Rodrigues e vereadores subscritores. Projeto de Lei número 005/2025, de autoria do vereador Roger Rodrigues Silva, Roger das Cabeça Branca, entra em única discussão. Ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Roger das Cabeça Branca. Mais uma vez, seguindo o protocolo, boa noite, senhor presidente, aos nobres vereadores, o público aqui presente, inclusive o senhor Everaldo, grande abraço, senhor Everaldo, e todos aqueles que nos assistem através das redes sociais. Pessoal, é com muito prazer que a gente fala sobre essa lei que nesse momento nós estamos criando. Quando eu digo nós, porque as questões ambientais são uma preocupação muito grande de nós todos aqui da Câmara Municipal. Então essa lei, na realidade, eu tenho muita satisfação de dizer que foi proposta totalmente em parceria com os colegas vereadores. Tendo em alusão que agora no próximo dia 21 é o Dia da Árvore, nós tivemos essa iniciativa de dar uma resposta à nossa população, porque haja visto, pessoas mais antigas no município têm falado nos passado a questão de que como nossa cidade era mais arborizada, e hoje devido ao desenvolvimento urbano, isso se perde um pouco. Então essa lei ela tem o intuito principal não de penalizar, mas o intuito de educar, é educativa,
para que a gente possa plantar essa semente, que toda vez que a gente chegar na Casa de Agricultura, solicitar o corte de uma árvore, a gente assuma o compromisso de plantar pelo menos mais 2 mudas, né? E a lei é muito flexível, porque no caso, se nós não tivermos a condição de ser plantada no mesmo local, no nosso terreno, a gente vai até a Casa de Agricultura, ela vai poder nos indicar o local apropriado para que seja feito esse plantio, e aí ainda nos dá a liberdade de repente, a gente por uma dificuldade de locomoção, ou até mesmo por não ter essa condição de fazer o plantio, a gente nós encaminhamos essas mudas até a Casa de Agricultura, e ela mesmo dará o destino, que seria o plantio, e assim a gente vai dar a nossa contribuição com o meio ambiente, que é tão importante. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer já de antemão a todos os colegas vereadores por essa parceria, por essa colaboração com o meio ambiente do nosso município. A gente sabe que a gente tem sofrido nessa época agora com uma seca severa, onde acaba acontecendo muitas queimadas, e a gente sabe que a natureza está pedindo, né, socorro. E nós, enquanto parlamentares, estamos aqui deixando o nosso pequeno gesto para que a gente possa contribuir para ter uma Sandovalina mais arborizada, mais verde e com ar ainda mais puro. São essas minhas considerações, senhor presidente. Projeto de lei número 005/2025 dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores em via pública e da outras providências, de autoria do vereador Roger das Cabeças Brancas, e todos os vereadores subscritores. Continua em única discussão. Com a palavra, o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Senhor presidente, quero parabenizar o nobre vereador Roger pela iniciativa do projeto. Eu me atentei a ir até a Casa da Agricultura e pesquisar se tinha algo do tipo, né? E tem um papel que é feito hoje, que eu quero parabenizar o responsável lá, que é o Fábio, que ele já faz esse laudo, né? Ele que emite o laudo, ele que avalia o corte, e vai continuar sendo ele através dessa lei. Então, o que nós temos fazendo aqui hoje é uma regularização de uma coisa que já é feita na prática, né? Que poderá agora, com a lei, ser cobrada mais ainda. E é legal coisas desse tipo, leis desse tipo, que torna o nosso município cada dia melhor, né? Um município com leis, e leis voltadas ao meio ambiente é melhor ainda. Então eu quero parabenizar os nobres e pedir que os nobres acompanhem o projeto na votação. Muito obrigado. Projeto de lei número 005/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores em via pública e da outras providências, de autoria do vereador Roger das Cabeças Brancas, e todos os vereadores subscritores. Continua em única discussão. Quando o vereador Roger comentou comigo sobre esse projeto de lei, eu já de antemão falei para ele que tinha o total apoio, tanto o meu e eu acredito que de toda essa Casa de Leis, porque principalmente que a gente vê nisso o futuro para os nossos filhos, netos. E se a gente fizer só a retirada da árvore e não compensar com plantio, que seja de uma, mas o projeto foi além e ainda pediu 2, que é mais importante, ou seja, a gente cresce com o reflorestamento, com árvores no nosso município. Eu peguei um dado
Quero agradecer aqui também a todos que nos acompanham pelas redes sociais, mas em especial meu amigo Cleiton, filho da nossa vereadora Dina da Vila Nova, o Cleiton da KRS. Ele está lá online com a gente aqui e ele está nos dando uma sugestão que nós deveríamos intensificar mais a árvore do nosso bioma regional, que seria a árvores nativa da Mata Atlântica, que a gente tem muito em volta aqui do nosso município, nas matas das redondezas, que ele está me falando aqui online ao vivo. Inclusive ele se colocou à disposição de fazer doação de mudas também. Se caso aqui não tiver todas as mudas, a disponibilidade de todas as variedades de mudas, que ele já se colocou à disposição de fazer essa doação. Então agradeço aí ao amigo Cleiton da KRS, que trabalha incansavelmente aí com reflorestamento nas empresas aí onde ele é contratado, e é um trabalho que eu vejo, acompanho pelas redes sociais, acho que toda a nossa população também acompanha. E parabenizo você, Cleiton, que além de gerar emprego, ajudar os pais de família, está ajudando a contribuir com a melhoria do planeta, de uma maneira geral. Então, mais uma vez aí, parabéns. E a gente quer sim essa ajuda, porque é importante. Acho que aqui ninguém é craque do assunto quanto você, né? Temos a Casa da Agricultura, o Fábio, um excelente profissional, não questionamos isso, mas quanto mais ajuda tivermos, melhor. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria aí conosco aqui, em nome da sua mãe, da dona Dina, da Vila Nova. Todos nós vereadores agradecemos. Ô, senhor presidente, só me concede uma parte bem rápido, só para concluir um dado que me passou despercebido. Sim. Primeiramente, queria mandar um grande abraço para o Cleito, né, da KRS, um grande parceiro, não só meu, mas como de todo o município. E fico muito feliz pela iniciativa dele de também poder nos apoiar nesse projeto tão importante para o meio ambiente. E é importante dizer, que eu acabei esquecendo de comentar, que sempre essas mudas serão indicadas exatamente pelo pessoal lá da agricultura, né? Porque não é qualquer muda, né, gente? Às vezes você planta uma muda numa calçada que não pode, ela destrói a calçada, né? Então tem que ser tudo bem planejado e de acordo. E também queria citar o pessoal do Viveiro Cosme e Damião, que são grandes parceiros aqui do município também, e que também se colocaram à disposição, né, para poder fazer doações. Então, um grande abraço para o pessoal do Viveiro Cosme e Damião, o Nego, o Silvano e também o grande amigo Cleito. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem lembrado. A gente tem no nosso município também, que além de gerar emprego para o nosso município, é um grande parceiro nosso, que é o Nego Oliveira, e também o Silvano Mariano Bujão, que estão com esse projeto, com esse empreendimento no nosso município do Viveiro de Mudas Cosme e Damião. Muito obrigado também por essa contribuição aí das mudas. Mais uma vez aí a gente agradece, porque a gente precisa disso, de parcerias. E daí vai dar certo com toda certeza. O Cleito até mandou uma lista aqui com várias espécies, mas eu vou depois passar para o Fábio, ver o que tem, o que não tem, né, Roger, você também, para que a gente possa aumentar ainda mais aqui as possibilidades e as espécies que podemos estar replantando aí. Projeto de lei número 005/2025 dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores em via pública e da outras providências, de autoria do vereador Roger das Cabeças Brancas e todos os vereadores subscritores. De única discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei número 005/2025, de autoria do vereador Roger Rodrigues Silva e todos os vereadores subscritores, aprovados em única discussão e única votação. Antes da palavra livre, eu vou ler a convocação para que todos tomem ciência. Convoco
os senhores e as senhoritas vereadores e vereadoras presentes para participarem de uma sessão extraordinária a se realizar dentro de instantes, onde, na oportunidade, estaremos apreciando em única discussão e única votação o projeto de decreto legislativo número 001/2025, que dispõe sobre apreciação das contas do Poder Executivo Municipal de Sandovalina relativo ao exercício financeiro de 2023, emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Desculpa. É a seca, viu? As árvores vão ajudar, Roger. Processo do Tribunal de Contas número 004415.989.23/5. Encontra-se aberto nesse momento a palavra livre. Com a palavra, o vereador Ted Jones e Silva Leal. Boa noite, nobres vereadores, gente que nos assiste pelas redes e os cidadãos aqui presentes. Então, gente, vamos concluir aqui, uma vez que a gente tem um tempo limitado e ficou muitas palavras a serem ditas na sessão passada. Eu só quero deixar bem claro em primeira mão que, como eu tenho visto em alguns posts aí, é porque o Ted é vereador de oposição. Não existe oposição, existe direção, existe objetivo e existe sonho de melhorar a nossa comunidade. Se vocês acompanhar aí nos históricos, ao contrário do que foi dito aqui, a única coisa que eu votei contra aqui foi o caso em discussão aí recente. E como é que você é oposição? Se este projeto de expansão urbana, de moradias ou de indústrias, sabemos lá o que vai ser edificado nessa região. Esse projeto, hoje, dia 15 de setembro, é o primeiro projeto de avanço para o município. Olha que nós estamos terminando o primeiro ano. Este é o primeiro projeto real de progresso. Então, só para deixar claro que eu não sou contra o município, pelo amor de Deus, eu moro aqui. Eu acho legal e admiro. Gostei do projeto e todas as demais coisas que foi aqui em benefício da minha comunidade, eu apoiei. E a única coisa que eu me opus foi coisas que não teve tempo de discutir, não teve tempo de estudar. E lá naquele ontem, eu acompanhando aqui pelas redes sociais, que a gente está todo mundo plugado, né? Século XXI. Eu escutei aqui algumas pessoas e li algumas pessoas se posicionando aí, porque eu usei um nome do passado, isso e aquilo. Gente, vamos deixar bem claro, o dia que você se aponta para ser candidato, a qualquer que seja o cargo, você concorre com um CNPJ, você não concorre com um CPF. O que isso quer dizer? Você deixa de ser um cidadão pessoa física. Você passa a ser um ente público.
E quando você é uma pessoa pública, você responde pelos seus sucessos e pelos seus fracassos. Aqui ninguém vai tirar o brilho, o histórico, os êxitos do saudoso Chicão, que, na minha opinião, desde que eu moro aqui, é com diferença o melhor prefeito que já houve. Mas Deus levou ele. Deus levou ele, mas o legado dele ficou aí. E eu não vejo ninguém jogando pedra nele. Por quê? O legado é de coisa boa. Mas se você olhar no histórico do Brasil, a gente vê gente falando mal aí de presidentes, governadores, deputados, prefeitos. Por que que fala? Porque eles são pessoas públicas. São pessoas públicas. Uma vez que você está sentado aqui, você responde pelos seus sucessos e fracassos. Então vamos lá. Antes de mais nada, não tive intenção de ofender nenhuma pessoa física. Estamos falando aqui de pessoas que respondem pelo dinheiro do povo, pessoas que gasta o dinheiro que é para tocar o sucesso do município. E às vezes gasta de forma errada, querendo acertar. Ninguém erra porque gosta. Erra porque somos seres humanos. E é isso. Eu sei que não sou o dono da verdade, e muito longe disso. Sou um cidadão comum, homem, falho, cheio de erros e acertos. E respondo pelos meus erros. E é isso. Não tive a intenção de magoar nenhum semelhante aí, nenhum parente, nenhum ascendente e nem descendente dos já falecidos. Mas vamos lá. Pessoas públicas respondem pelos seus feitos, sucessos ou fracassos. E é isso, presidente. Continuando na palavra livre, com a palavra o vereador Walter Pinheiro Bispo. Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres edis, boa noite, público que nos assiste, presentes e nas redes sociais, e também aos funcionários desta Casa de Leis. Eu só quero aqui, nesse momento, proceder e dar um parabéns a uma equipe de futebol que disputou o campeonato CIVAP de Assis, certo? É o time Nacional Futebol Clube de Sandovalina, composto pelo representante municipal, que é o Dejair, a comissão técnica formada pelo Caio Vinícius, Cauã Gabriel e Luiz Henrique. E os atletas que se esforçaram, que deram o máximo, que chegaram à semifinal, infelizmente foram derrotados, mas tiveram o brio de chegar até a semifinal. São eles: Victor Afonso, Juan Antônio, Kevin Anderson, Jefferson Tomás, Vander Pinheiro, João Batista, João Vitor, Vitor Hugo, Brian Gabriel, Jonathan Ribeiro, Bruno Eduardo, Josemar Leite, Júnior Santos, Evandro Robach. Quero parabenizá-los em meu nome e em nome dos nobres, se assim me permitirem, porque fizeram valer o nosso município, levaram o nome do nosso município por essa disputa. E quero também agradecer o apoio do Centro Esportivo, do nosso secretário de Esportes, que agendava os treinos com toda clareza, com todo o apoio. Essas são as minhas colocações. Boa noite.
Dando sequência na palavra livre, com a palavra o vereador Roger das Cabeças Brancas. Mais uma vez, seguindo o protocolo, boa noite ao senhor presidente, aos nobres vereadores e o público aqui presente e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha indicação que eu tive fazendo a respeito da falta de iluminação urbana nas proximidades do nosso balneário, final ali da rua Antônio Jacinto. E até num comentário em off aqui, o nosso presidente comentou que desde a gestão passada, não que isso esteja apagado desde a gestão passada, mas que a gente vem tendo problemas naquela localidade, né? Então, mais uma vez aqui, a gente vem clamar ao nosso Poder Executivo. A gente sabe das dificuldades, né, que são muitas lâmpadas na cidade, mas ali, não dizendo que é um local mais importante que os outros, mas ali é o nosso cartão postal, merece um carinho, uma atenção maior, porque é um ponto visitado, né, em todos os momentos, seja na semana, seja aos finais de semana. E nós, enquanto vereadores, eu tenho certeza que os colegas compartilham desse sentimento. Quando a gente passa ali e vê aquilo apagado, a gente fica triste, né? Então a gente pede essa atenção e esse carinho para que logo essa iluminação seja restabelecida, e com muita alegria eu quero ir lá parabenizar os envolvidos e quem pôde nos ajudar nessa questão tão importante. Queria também aproveitar esse momento para mandar um agradecimento ao meu primo Neymar Galvão, por todo o apoio nas questões dos meus projetos aqui associados aos nobres colegas, né, que é uma pessoa que tem feito muita diferença para mim, né? Eu tenho discutido, trocado muitas ideias boas, bons bate-papos com ele, né? Então queria deixar aqui esse agradecimento e um grande abraço a ele. Queria também aproveitar o momento, mesmo que passou algum tempo, para agradecer o nosso excelentíssimo deputado Mauro Bragato pela visita ao município, ao carinho destinado a todos nós, né, a disponibilidade, porque para nós é um grande privilégio termos um deputado a 60 quilômetros aqui do nosso município, a qual a gente liga, de pronto a gente é atendido, não só por ele, mas por toda a assessoria. E, mais uma vez, de antemão, já agradecer pela grande ajuda que eu sei que ele já fez, faz e fará ainda por nós num futuro próximo, né? E também gostaria de reiterar as palavras do nobre vereador Walter, a importância que foi essa semifinal alcançada pelo nosso time de futsal. Todos sabem o carinho que eu tenho pelo futebol e pelo esporte, eu sei a dificuldade que é chegar num campeonato tão difícil a essa altura, né? E que nós todos aqui estamos muito orgulhosos, né, por esse feito, e podem ter certeza que terão nosso apoio sempre, não só ele, como toda a Secretaria de Esporte também. E gostaria também de comentar e mandar uns parabéns para o pessoal lá da Bom Pastor. Eu acho que quase todos nós estivemos lá na quermesse, né? Foi muito bom, como eu até postei na foto, o melhor frango que eu comi na minha vida. Então só tenho que parabenizar a todos pelo carinho que nós fomos recebidos, pela festa maravilhosa, e a gente já não vê a hora de chegar ano que vem para novamente estar aí com todos vocês. E também comentando sobre a questão das mudas, é bom deixar bem claro, pessoal, que para nós é bem claro que Sandovalina é o que compõe todo o contexto, né? Então essa ajuda de mudas é para o Miriam Farias, é para Bom Pastor, é para Guarani, ou seja, é para o nosso município de uma forma macro. Quem precisar, quem quiser essa ajuda aí, eu tenho certeza que o Cleitinho está lá disposto para ajudar, o nosso amigo aqui, Nego e Silvano do Cosme Damião também. Então estão à disposição de todo o nosso município. Então são essas minhas ponderações, senhor presidente. Continuando com a palavra livre, com a palavra o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Senhor presidente, nas minhas considerações finais hoje, dois projetos de grande valia, né,
que votamos nessa Casa de Leis hoje. 2 projetos que... Senhor presidente, eu queria só que o senhor arrumasse o tempo aí. Isso. Desculpa, vereador, não me atentei que estava correndo. Muito obrigado. Como eu disse, 2 projetos de grande valia que trazemos hoje para essa Casa de Leis, que me faz orgulho nessa votação. Eu também não poderia deixar de falar dos acontecimentos que tivemos nas últimas sessões. Por isso que eu digo que nós temos todo o direito aqui de cobrar, né, o prefeito, mostrar o que está errado. Só que nós temos todo o direito aqui de mostrar o que está sendo feito, né? É muito ruim quando nós somos atacados, né? Quando a gente cita alguma coisa e fere a dignidade de alguém. Lógico que eu fiquei chateado quando o vereador citou da minha família. Como nós temos que ter discernimento do que nós falamos aqui. Porque não ataca só nós, ataca nossos familiares, né? Eu lembro quando o mesmo citou o prefeito Chicão, lá atrás, chamou ele de negão, que o PAC ia para senzala. Nós temos discernimento na fala nossa aqui. Porque uma palavra dita, ela não volta atrás. E nós temos todo o direito aqui de cobrar o prefeito, mas cobrar de forma justa, não atacando ninguém. E não atacando nossos familiares. Né? A gente fica chateado. Porque nós vereadores aqui, num só objetivo. Que é a melhoria da nossa cidade, é o bem comum de todos. Né? E quando vem um projeto, por exemplo, igual esse que veio hoje, isso é fruto de uma gestão de compromisso, de uma equipe técnica que hoje nós temos, que está prevendo o futuro, que está prevendo a melhoria. Nós temos várias pautas aqui para citar, que precisa acontecer. Temos o balneário, que falta terminar, mas tudo tem que ser com documentos. Que também falta a regularização. Nós temos a praça lá da Vila Nova, nós temos a pauta do cemitério, como foi dito aqui com os nobres vereadores, mas também nós precisamos falar do que já foi feito. Quando o vereador cita, por exemplo, o CCI da Bom Pastor, que falta o campo de bote, nós sabemos que a empresa não terminou lá, não terminou não, que é feita a adequação que o povo que diz que eles querem lá, que é a borracha. Mas, pô, olha como está lá hoje já. Ar-condicionado, sinuca, viagem. Então, eu falo para os nobres aqui, vamos cobrar sim o prefeito. Vamos trazer pautas aqui justas. Não vamos só mostrar o que está só de errado. E quando eu falo uma administração que precisa, que é pautada com técnica, planejamento, o prefeito não vai estralar os dedos e acontecer da noite para o dia. Esse projeto de hoje é uma amostra disso. Que as coisas vão acontecer com planejamento, com estudo técnico, de uma equipe. Eu não poderia deixar de citar a foto que o vereador Roger postou naquele terreno. Eu sei que essa fala é de um cara lá atrás, que eu conheço o cara, do profeta.
quando o senhor disse que aquela área era uma terra prometida. Eu fiquei chateado. Fiquei chateado mesmo. Porque... Não, o senhor não está mentindo, não. Mas nós estamos em outra gestão. É. Então, eu acho assim, palavras ditas, mas o senhor veio aqui hoje e falou de outra forma, entendeu? Então, nós temos que procurar o que vai acontecer, como o Hérito veio aqui hoje e explicou. Antes de nós tomarmos outras decisões, outras falas, procurar saber o que vai acontecer. Procurar saber o que está acontecendo. Então, só um minuto, deixa eu só... Então, a administração é assim. É pautada em planejamento. Os erros lá de trás não podem acontecer nesses erros hoje. Nós temos que ter consciência de como o nosso município avançou nesses últimos 5 anos. E eu falo com clareza que nós participamos, que eu participei do mandato passado, estamos mais a 1 ano deste mandato. Então, nós temos que ter consciência do que está acontecendo, senhor presidente, para não poder tomar decisões que nos afetam, como afetou lá atrás outros que passaram. Então, senhor presidente, então são projetos como esse que vieram aqui hoje, que me faz orgulho em aprovar, porque o nosso município hoje, ele está em crescente demanda. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma administração que vai ficar para a história. E eu peço para os nobres aqui hoje, não precisamos atacar ninguém, não precisamos denegrir ninguém aqui nesse plenário. Olha o plenário como está vazio hoje. Não precisamos disso. Nós temos que ter a união para o melhor do nosso município, para o melhor da nossa administração acontecer. Com diálogo, com conversa, sem picuinha, sem histórias demagogas, porque fere, machuca. E nós estamos aqui hoje para fazer a diferença. A diferença para um povo que precisa, um povo que sofre. Estivemos hoje lá no Miriam Farias, a convite do Zé, onde o ministro, o secretário do INCRA estava presente. O presidente do INCRA estava presente. E eu pedi para o presidente para a gente dar uma volta lá dentro e ver a real situação do pessoal. E a gente observou o crescimento daquele lugar. E essa administração, aquele povo vai precisar muito dessa administração. Muito. E não só aquele povo lá. Tem mais gente chegando. Todo dia chega gente. E o que nós temos aqui que ter é união. Para poder ajudar aqueles que mais precisam. Não só lá, mas todo aquele povo que também vem no nosso município. Mas sabe por que vem para cá? Porque sabe que aqui tem uma boa educação, aqui tem uma boa saúde. Aqui sabe que tem uma boa meio de vida.
E o que nós estamos aqui brigando nessa Casa de Leis é só o melhor para esse povo. E nada mais. Muito obrigado, senhor presidente. Você me concede, o nobre vereador, só uma... O senhor me citou... O senhor me citou, não vai me dar um... Porque na realidade... Senhor presidente, eu te peço, eu não vou entrar em debate, não. Só queria... Ô, Roger, o problema é que não pode, meu amigo. Mas esse é o problema, senhor presidente. Que... Ele citou meu nome, ele não respeitou o regimento, Então. e pulou a sequência de fala, já pela segunda vez seguida, e, assim, e o senhor não observa isso aí. Se ele citar o seu nome, Complicado. te dá o direito de falar se ele te ceder a parte. Sim, eu estou pedindo ao senhor. Mas se ele não ceder a parte, e você não mas tem é o o que eu direito estou de dizendo falar. para o senhor. O regimento, ele depende para quem é, ele é utilizado. Para quem não é, ele é pisoteado. Então, eu só estou pedindo igualdade quanto ao regimento, só isso. Infelizmente, só se eu isso. tivesse te cedido a parte, você teria Não, tudo como bem. falar tranquilo. Muito obrigado, ao nobre vereador Alberto. Muito obrigado, ao senhor presidente. Vamos lá. Hoje recebemos aqui projetos importantes na nossa Casa de Leis. Eu acho que cada um aqui é dono do seu próprio nariz, vou dizer assim, né? Os nobres vereadores. É fato que algumas coisas, quando tem deboche, ele acaba sendo ruim para uma equipe, para um grupo. Mas cada um é responsável pelo que faz, pelo que diz, pelo que... Na verdade, os seus eleitores, às vezes, uma parte pode gostar de certas situações e outras não. Mas, enfim, cada um faz o que achar que tem que fazer. Não vou entrar aqui em mérito, nem desmérito. É que, assim, no primeiro momento, a sua postagem, ela foi um tom de deboche. Eu acredito que toda a população, principalmente quem precisa daqueles terrenos. Porque quando você disse assim, você disse não, eu vou ler. Eu vou ler. Como o senhor colocou na sua postagem. Por isso que eu disse, cada um é responsável. Chegando à terra prometida, eu te pergunto, quantos terrenos serão destinados de verdade para o nosso povo humilde, que tanto sonha e luta para ter a sua casa própria? O senhor envolveu aqui um pouco de religião num deboche, em falar terra prometida, que isso é bíblico. É ou não? O senhor é da igreja. É bíblico ou não é bíblico? Aí o senhor colocou aqui, não sei se foi uma enxada ou só um pau, porque como se fosse um profeta, com um lenço enrolado no pescoço. É o que eu disse. Às vezes o senhor conseguiu atingir uma parcela das pessoas que gostam desse tipo de comentário. Mas, bem explicado pelo advogado, aqui o senhor foi totalmente inverso. Então eu penso assim, talvez essa questão... Não, eu acho que aqui o que você estava querendo dizer, será que se... não é criticada não, de forma nenhuma, que te cabe não. Não. Eu não vou conceder a fala, que eu não citei ainda o seu nome no caso. Aí, isso aqui é uma afronta até mesmo para essa Casa de Leis aqui. Eu vejo. Porque a gente trabalha aqui, a gente trabalha com seriedade, com diálogo, como fez hoje aqui, ó, o advogado. Na próxima sessão, o senhor pode... Não, tudo bem, mas é que assim, coloca em xeque até mesmo o nosso ato de conceder esse terreno para que a gestão possa fazer acontecer o sonho da população. Coloca em xeque. Será que nós
Deveríamos ou não deveríamos aprovar? Será que vai acontecer isso ou não vai acontecer? É nesse sentido, vereador. É nesse sentido que eu quero te dizer. Mas, como eu disse lá atrás, cada um é responsável pelo que acha que é viável. O senhor, eu não vou citar nome também, mas o senhor sai daqui, o senhor já vai para ali. É assim, é toda vez. O senhor sai daqui e já vai para o seu idealizador de política. Rapaz, você não está indo para o caminho certo, cara. Você está indo para o buraco. Por que ele não está aqui, não disputou a eleição? Até onde eu vou quando eu Não, saio não da é. sessão, Todos os dias o senhor vai sair daqui e vai parar lá de novo. eu vou para onde eu quero, eu sou homem livre. É lógico, com Sou homem certeza. livre. Mas O senhor está beirando o ridículo. Eu tenho certeza que o senhor vai passar lá daqui a pouco. E é isso mesmo. E eu não vou dizer onde o senhor vai passar, né? Ele está dando as pazinhas Onde o em senhor cima, vai passar do também. senhor, na sua cova. E o senhor não está vendo. Eu acho Por que ele não batendo está um pouco de aqui? desespero no senhor. Ei, que desespero tá batendo por um pouco quê? de desespero. Mas não sei em que por que o senhor sentido? está chegando nesse limite, Eu não nesse concedi nível. a palavra para o senhor. Eu vou te advertir uma vez, pela ordem. Mais uma vez eu vou pôr por escrito. Tá bom? Foi a primeira e única vez. Então, o senhor está fazendo um jogo que o senhor está sendo manipulado e o senhor não vê isso. Mas continua. Com todo respeito a toda a sua família, seus eleitores, eu acho que o caminho, a proporção, claro, oposição tem que ter, isso é normal, é democracia, mas sem querer tirar uns aos outros de uma maneira assim, sártica, sabe? Com sarro, com brincadeira de mau gosto, que eu acho que para manter a nossa união sempre, que é o que eu prezo aqui, no que for, no que diz respeito, como bem o vereador disse, no que diz respeito ao nosso trabalho aqui como vereador, eu acho que cada um tem que, primeiramente, se respeitar. Você não citou nome, como o senhor já disse, sem problema nenhum, talvez então eu que estou errado. Mas, enfim, vamos começar a monitorar um pouco mais. Crítica tem que ter. Eu hoje, na nossa indicação, eu vou não, mas eu nem ia falar nada hoje. Eu me senti no direito assim de falar a minha opinião. É a minha opinião, entendeu? Não, o Zap não está aqui, ó. Eu só abri para ver a sua postagem na íntegra. Nossa indicação minha e do vereador Walter Pinheiro Bispo é uma cobrança à administração. Porque lá em frente, a creche que está esse bueiro aberto, está sinalizado, mas ali uma criança cai dentro, está cheio de água, isso é um perigo. Então a gente não tem que esperar acontecer nada para poder tomar uma atitude. Então a gente pede aí à administração que olha isso com urgência. Eu percebi lá hoje, acho que mais alguns de vocês que devem ter passado sentido ao nosso trevo, que eles começaram a obra da pista de caminhada e começaram lá a limpar aquele canteiro central, onde tem o prolongamento indo para o trevo, que logo vai receber concreto lá na parte da pista de caminhada, logo vai receber a arborização, vai melhorar bastante lá aquilo lá de forma agradável, de forma visual. Foi pintado pela empresa, fizeram mais alguns obstáculos lá para poder diminuir a velocidade mantendo a segurança. Então eu parabenizo a equipe da construção do nosso município, que estava lá empenhada hoje, todos eles, em nome do Neguinho, que é o chefe, que é o diretor direto, mas eu parabenizo todos eles, serventes, pedreiros, ajudantes, que eu tenho certeza que aquela obra vai ficar magnífica. Parabenizo também o nosso time de futsal, que participou, é o Nacional Futebol Clube, em nome do meu amigo Dejair, foi lá em Assis, lutou bravamente com o time, com todo o apoio da administração pública também, do nosso prefeito, que dá todo o suporte a esse time, todos os jogadores, comissão técnica, parabéns por essa luta, por esse grande evento, e vocês levaram o nome do nosso município grandemente por onde foram. Mais uma vez eu quero parabenizar vocês aí. Falar também aqui da quermesse do assentamento Bom Pastor, em nome lá do meu xará Rogério e da Regina, da Cleusa também, que tiveram lá à frente, toda a comissão
organizador, o Ailton, todo mundo que contribuiu. Foi uma festa maravilhosa, a prefeitura também deu a sua contribuição, parabenizo o nosso prefeito Paco por ter ajudado nesse evento, foi muito bom, tive lá sábado e domingo, vi alguns de vocês lá, como o vereador Roger, vereador Alberto no domingo, eu acho que, não sei se mais alguém apareceu, mas foi muito boa a festa, parabéns a toda a população lá do assentamento Bom Pastor por ter se doado também em contribuir e ajudar, e gastar, né, que foi o mais importante lá, que todo mundo foi lá para gastar e contribuir com uma festa de uma maneira geral. Quero aqui agradecer ao grande amigo Zé Rainha, pelo convite que a gente recebeu para estar acompanhando lá no Miriam Farias, a presença do presidente do INCRA, o César Fernando Aldrigue, e também estava presente lá a deputada Márcia Lia, a deputada estadual Márcia Lia, o Dr. João Paulo, que é o filho do Zé Rainha, que nos acolheu lá, em especial também ao Eric, que nós estávamos lá na casa dele, o vereador Ted também estava lá, representando a nossa Câmara Municipal, o nosso município, todos os vereadores, o Alberto, o Beto, a Dina da Vila Nova, a Carol Menos também, e todos que estiveram lá representando o nosso município. Agradeço, Zé, em seu nome eu agradeço também todos os dirigentes da FNL que lá estavam, de todo o Pontal, de outros estados também, do estado do Paraná, e foi um evento grandioso, que vai trazer desenvolvimento para o nosso município principalmente. Tenho certeza disso, que o presidente do INCRA se comprometeu em atender essas demandas aqui, principalmente daquele povo, do Miriam Farias. Como eu disse lá, nós estamos aqui sempre unidos em busca do melhor para vocês e o melhor para o nosso município como um todo. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Quero falar aqui também que, a pedido de um munícipe, ele não me deu autorização de falar o nome dele, por isso que eu não vou falar, mas eu queria pedir a conscientização das pessoas que estão colocando fogo naquele lixo que tem lá, indo para o cemitério, onde tem o buraco, onde tem o desvio das carretas. Por favor, não coloquem fogo. Quando coloca fogo nessa área aí, ela, por ter muito resíduo, ele demora muito para apagar. E aí a prefeitura tem que mobilizar, a usina mobiliza também caminhões. Vamos se conscientizar, porque já está um tempo seco de poeira. E aí conviver com a fumaça. Então, por favor, a gente pede toda a população, e que se vê também alguém colocando fogo, que denuncie, que fale quem foi. Porque acho justo expor também a pessoa que tem uma maldade dessa, porque acaba prejudicando não só quem mora lá, toda a cidade fica consumida por essa fumaça tóxica. Falar aqui que no dia 7, está um pouquinho longe ainda, mas eu já vou estender esse convite a pedido do meu amigo João Flávio. No dia 7/10, aqui na Câmara Municipal, às 18 horas, será lançado um livro sobre a história do nosso município, do nosso amigo escritor Vicente Wilson Leal. Um cara que conhece muito sobre o nosso município. Eu já tive a honra de conversar com ele um outro momento que ele teve por aqui. Então eu quero convidar toda a população de Sandovalina para o dia 7/10 estar aqui presente, às 18 horas, aqui na Câmara Municipal, para o lançamento do livro que fala sobre a história de Sandovalina desde o seu, vou dizer assim, nascimento, com datas importantes, histórias verídicas do que aconteceu quando foi fundada o nosso município de Sandovalina. Então, parabenizo o senhor Vicente Wilson Leal por essa bondade, hoje vivendo está vivendo na capital, mas que nunca deixou apagar da lembrança o amor e o carinho que ele tem pelo nosso município. Por fim, aqui também, quero dizer que no próximo dia 1º de outubro, a data que se celebra o Dia Nacional do Vereador. Essa data foi instituída oficialmente em 1963, pela Lei Federal número 6.339, que representa um marco de reconhecimento
ao papel do vereador na vida pública e na construção da democracia brasileira. O vereador é a voz mais próxima da população. Celebrar essa data é reconhecer sua importância na construção do municipalismo e no fortalecimento da democracia. Parabéns a todos os vereadores e vereadoras do nosso Brasil, e em especial aos nobres vereadores e vereadoras de Sandovalina. Tanto os vereadores que já passaram por esta Casa de Leis, quanto a todos nós que aqui estamos e compomos esta edilidade. Meus parabéns a todos vocês antecipado pelo Dia Nacional do Vereador. Só reforçando que dentro de instantes teremos a nossa sessão extraordinária. Agradeço aos funcionários da casa que trabalharam na preparação e durante esta sessão. Agradeço ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Agradeço ao público que se fez presente. Agradeço a todos os vereadores. Sobre a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais em nome do povo, declaro encerrada a presente sessão ordinária deste 15 de setembro de 2025. Boa noite a todos. Só para ele já mudar lá.